Nordeste da Sibéria, 5 de junho de 8496 a.C. São 12 horas e 53 minutos, hora local. 7 minutos antes da colisão do planetoide com a Terra. O Sol está alto no céu, e perto dele, e visíveis no azul claro, o planeta Vênus e a Lua Nova. As árvores, às margens da floresta virgem, lançam curtas sombras sobre o chão. O musgo verde escuro viceja sobre os altos troncos dos pinheiros, dos abetos e dos laríceos. O rio saindo da floresta corre gorgolejando entre murmúrios através da clareira. É uma grande clareira, com erva cerrada, suculenta, cheia de samambaias e flores nas margens. De repente, ecoa um tropel entre os arbustos nas margens da clareira. Os ramos se partem, crepitando, e as copas das árvores começam a balançar. Um grupo de mamutes se aproxima do rio. Começam 14 horas e 47 minutos. No meio da corrida, 2 mamutes estancam. Uma força invisível os apanhou e sua fúria animal desapareceu subitamente. Algo terrificante deve ter acontecido. A catástrofe deu-se a tempo. O abalo provocado pela colisão levou 1 hora e 47 minutos para alcançar a terra dos Tunguzes. O chão é percorrido por um tremor de início, só uma vibração fraca, quase imperceptível. Depois é mais sensível e, por fim, torna-se violenta. Da floresta vem um grande gemido. Um pinheiro gigantesco se dobra, estalando para a clareira, caindo com estrondo entre os mamutes. Algumas aves esvoaçam amedrontadas. O disco do sol parece arrancado do lugar. Dança no céu, depois para, desliza lentamente para baixo, para o horizonte, e outra vez se mobiliza. As sombras dos grandes animais, das árvores e dos arbustos agitam-se convulsivamente na clareira. Alonga-se enquanto o rio gorgoleja mais alto. As sombras permanecem longas e o sol não é mais quente. Quando o tremor passa, o grupo de mamutes se agita e, quietos, os grandes animais pisam a grama, balançam as enormes cabeças, revolvem o chão com as patas. Só lentamente volta a calma. Passam-se horas em que nada acontece. Faz frio. Os mamutes a tempo recomeçaram a comer. 20 horas e 53 minutos. 7 horas e 53 minutos após a catástrofe. O grupo continua na clareira. Os animais arrancam folhas das árvores novas e bebem no rio. O sol da tardinha é amarelado e fraco. Subitamente,
surge à distância um estrondo surdo, crescente, que se aproxima em velocidade espantosa e logo abafa o gorguejar do rio e os gritos das aves, explodindo no interminável trovão. O chefe do grupo levanta a tromba, mas seu barrido é ensurdecido pela imensa trovoada. Com todas as forças, lança-se a corrida e os companheiros o seguem. O chão estremece, pisado por centenas de patas titânicas, mas o ruído não encobre o estrondo que vem do céu. Pela primeira vez na sua vida, a mais potente criatura do globo é presa do pânico e corre cegamente pela floresta, derrubando arbustos e árvores. Mas logo após alguns passos, a fuga termina. O chefe do grupo tomba, como que atingido pelo raio, e morre antes mesmo que seu corpo chegue ao chão. Com ele, nos mesmos segundos, morrem os companheiros. Com ele morrem todas as formas de vida da Sibéria setentrional. Milhares e milhares de mamutes, rinocerontes lanudos, tigres das neves, raposas e martas, aves e répteis, morrem todos em poucos instantes. O que acontecer a 10.000 quilômetros daquela clareira siberiana, naquele dia 5 de junho de 8.496 a.C., às 15 horas, um corpo celeste se precipita com violência inaudita na região suleste do Atlântico Norte. Esse planetoide, com seus 10 quilômetros de diâmetro, era um anão comparado com nosso mundo. Mas terríveis foram as consequências de sua queda. Ele partiu a crosta terrestre e provocou a maior catástrofe jamais sofrida pela humanidade. Não há mais mar. É dito no Apocalipse de São João: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois do céu desaparecera a imensa, ameaçadora lua, e um tempo sem lua começara. Baseando-se nessas palavras, o austríaco Röntgen levanta a hipótese de que o continente do Atlântico teria nascido com o fim de um satélite caído milhões e milhões de anos atrás. E segundo Mush, como acabamos de ver, a Atlântida deveria sua destruição a outro corpo celeste, um asteroide atraído pela inusitada conjugação Terra-Lua-Vênus, caindo sobre nosso planeta, onde determinou uma explosão equivalente à produzida por 15.000 bombas de hidrogênio lançadas simultaneamente. O asteroide, afirma Muth, a partir de imponente documentação astronômica e geológica, chegou de noroeste, penetrando na camada atmosférica com velocidade de 15 a 20 km por segundo. A cerca de 400 quilômetros da Terra, começou a vermelhar, para em seguida, pelo efeito do atrito com o ar, tornar-se luminescente de uma incandescência capaz de cegar quem o fitasse. A pequena distância do Atlântico, superada
uma temperatura inicial de 20.000 graus Celsius. O corpo celeste explodiu. Inicialmente, exacerbou-se sua parte externa e, reduzida a um enxame de meteoros gigantescos, bombardeou a América do Norte. Em seguida, seu núcleo partiu-se em dois, atirando-se contra o nosso globo com um peso de 500 bilhões de toneladas, cerca de 30 graus oeste a 40 graus leste do centro do arco formado pela Flórida e Antilhas. A zona diretamente atingida pôde ser localizada num trecho do chamado Dorso Atlântico, onde são numerosos os vulcões submarinos e as espessuras da crosta terrestre se reduzir a 15 e até 20 quilômetros, contrariamente a qualquer outro ponto onde mede 40 a 50 quilômetros. O fundo do oceano partiu-se desde Porto Rico até a Islândia, desencadeando-se o pandemônio. Com o estrondo apocalíptico, prosseguimos. Uma luna de fumaça subiu da fenda para o céu, levando consigo gases venenosos, rapidos, magma ardente. Tudo ardeu ou tornou-se incandescente que milhares de quilômetros. O oceano entrou em ebulição. Inimagináveis massas de água foram transformadas em vapor e misturadas com pó e cinzas foram levadas pelos ventos ocidentais sob o Atlântico. Após um terrível dia e uma terrível noite, a ilha real do Atlantis submergiu. A tese do espantoso bombardeamento cósmico encontra vários apoios. As vastas crateras, cavadas entre 10 e 12 mil anos atrás por enormes meteoros na América Centro-Sul e também na Geórgia, Virgínia, Carolina e no fundo do Atlântico ao largo de Porto Rico. E esses bólidos celestes caíram justamente na época em que uma indescritível convulsão deu origem às cascatas do Niágara, levando-se os Andes para torná-los uma das mais imponentes cordilheiras do mundo. Outra concordância significativa é fornecida pelo desaparecimento ocorrido entre 10 e 12 mil anos atrás da capa de gelo que antes recobria, além da Escandinávia, Inglaterra e Irlanda, quase toda a Europa continental, enquanto a Sibéria se via lançada no duro clima atual. Isso aconteceu, diz o professor Muti, porque a corrente do Golfo conseguiu afinal alcançar nossas costas, as quais antes não atingia, sendo justamente interceptada por outra terra, a Atlântida. Levantamentos realizados em 1934 no fundo do Atlântico, na área que deveria ter existido o continente perdido, trouxeram à luz restos fósseis de animaizinhos da terra firme e amostra de lavas expelidas por crateras submarinas, mas por vulcões de superfície. Não passou muito tempo, continua o cientista austríaco, para que a superfície da Terra cicatrizasse
como a crosta negra e dura, o terrível dia e a terrível noite, de que fala Platão, haviam sido suficiente, contudo, para apagar quase completamente a vida sobre a terra. Porque antes das massas da água que vagavam sob a forma de nuvens, as explosões de magma subverteram a atmosfera e difundiram gases venenosos que, invisíveis, matavam rapidamente e sem dor. Nordeste da Sibéria, cerca de 600 horas após a queda do planetoide, os imensos corpos dos mamutes jazem na clareira e entre as árvores quebradas da floresta. A tempestade sopra violenta entre seus pelos, o sol brilha lácteo e opaco. O gorgolejar do rio e o urro da tempestade que empurra perante si as pesadas nuvens são os únicos ruídos que dominam a paisagem morta. Agora, a cobertura de nuvens tapou o sol. O estrondo da tempestade se acalma, pois 2, 3 segundos impera o silêncio. Depois começa o dilúvio. A água misturada com lodo e cinza cai do céu. Em poucos minutos, as carcaças dos mamutes estão encobertas por viscosa massa cinza negra. Cresce ininterruptamente sobre a lareira, para o rio. Arranca árvores gigantescas. Durante 6 dias e 6 noites, chove água, cinzas e lodo sobre os corpos dos animais mortos, sobre as plantas que morrem. Chove de maneira torrencial, em impetuosas pancadas escuras, até que toda a área fica submersa. Com a chuva viera o frio. A violência da colisão havia aproximado a Sibéria setentrional do polo, cerca de 3.500 quilômetros. As massas de água gelaram, com centenas de milhares de mamutes e rinocerontes lanudos mortos. Se a Atlântida foi literalmente tragada pelo abismo que se abriu entre a América e a Europa, Mu poderia ter sido facilmente desintegrada pela erupção de todos seus vulcões, que a tradição afirma serem inúmeros, de fato, na região do Pacífico. Encontramos ainda hoje 3.306 vulcões ativos dos 430 do mundo todo. As crateras de todo o continente devem ter vomitado o inferno como consequência do gigantesco maremoto originado pela queda de um corpo celeste. Em seguida, as cinzas lançadas ao ar juntaram-se para envolver o globo numa espessa camada de nuvens, escondendo o sol e dando origem a uma chuva furiosa. Calcula-se que somente na Europa e na Ásia setentrional devem ter caído em 6 dias mais de 20 trilhões de toneladas de água, 3 trilhões de toneladas de cinzas. Portanto, o nível médio das precipitações foi de 30 metros. Utnapishtim, o Noé da epopeia de Gilgamesh, urrava o vento sul, urrava o vento sul, urravam as águas. As águas alcançavam já as montanhas. As águas caíam sobre todas a gente. 6 dias e 6 noites caiu a chuva como uma cascata. No 7º dia, o dilúvio se acalmou. Fez-se silêncio como após uma batalha. O mar tornou-se tranquilo e a tempestade desastrosa parou. Eu olhei o tempo
e se acalmara. Todos os homens tinham se reduzido a lodo. O chão da terra era uma desolada extensão uniforme. E assim se passaram os 7 dias. 7 dias e 7 noites da maior catástrofe que já atingiu nosso planeta. Acredite, se quiser.